Hoje eu vou falar sobre maquiagem de trabalho, uma coisa que todo mundo pergunta bastante, inclusive até amigas minhas que me mandam mensagens pedindo ajuda, especialmente agora que a gente tá assim, minhas amigas do colégio, né, chegando aí perto dos 30. E aí as pessoas que não usavam maquiagem começam a perceber que precisa pelo menos dar um pequeno realce. Então esse vídeo, ele não é de ideias mega mirabolantes, porque eu quis pensar em alternativas simples, especialmente para pessoas que têm muita preguiça de passar maquiagem de manhã ou que não tem hábito de usar tanta maquiagem. Então, e óbvio que mesmo quem tem hábito de usar mais maquiagem à noite, pro dia pode precisar de algumas ideias mais simples. Eu sei que eu sempre bato nessa tecla, mas eu acho muito engraçado como são sempre as maquiagens mais simples que eu faço que as pessoas pedem pra eu gravar vídeo. A maquiagem do último vídeo que eu fiz da tag, que eu tava só de BB Cream, rímel, assim, quase nada. Várias pessoas pediram pra fazer aquela maquiagem. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que será? Porque essa maquiagem não tem nada demais. Eu não tenho nem coragem de fazer isso em vídeo, porque depois vão ficar falando, ai, que sem graça, ai, você só faz maquiagem sem graça. Mas eu acho que é uma coisa muito vida real. E não sei, de repente tem muita ideia boa no YouTube de maquiagens mais elaboradas e não tem tanta coisa mais simples. Mas sendo isso ou não, vamos lá para o vídeo de ideias do trabalho. Tô lisa de novo, porque, poxa, recebi muitos elogios do cabelo liso, então resolvi fazer mais vezes. Ai, eu tô com uma cara péssima. Mas vai ser bom pra fazer vídeo, né? Porque daí fica aquela cara péssima que vocês percebem a diferença quando passa só um pouquinho de maquiagem. Então eu vou começar fazendo a maquiagem que pra mim é assim, básico do básico do básico do básico. O básico. Tudo que eu mostrar nesse vídeo, óbvio que dá pra substituir. Eu tentei escolher uns produtos também básicos, porque assim já fica como dica pra quem também está procurando isso. Eu vou usar BB Cream em vez de base, claro que pode ser base, mas é que eu prefiro pro dia a dia. Eu vou passar esse da Maybelline. É assim que eu passo o BB Cream, como se fosse um creme, que algumas pessoas perguntaram. Não tem segredo. Um truque que eu gosto de fazer é passar o BB Cream com a mão e daí dar um retoque com o pincel de base, só porque se tiver ficado alguma coisa assim, mal espalhada com os dedos, você dá um acabamento. Corretivo. Bom, corretivo eu sempre passo nas olheiras e daí, óbvio, onde tiver manchinhas, espinhas e coisas indesejáveis desse tipo. Eu sempre fico muito impressionada só de fazer a pele, assim, fazer a pele. Eu passei um BB Cream e um corretivo, não é nada, mas já dá uma melhora muito boa. Eu também gosto de passar um pouco de corretivo na boca pra neutralizar o tom, porque às vezes eu esqueço de passar batom, vou lembrar só no meio do dia, então pelo menos assim já é um negócio. A minha pele básica são 3 etapas: o BB Cream ou base, o corretivo e o blush. Eu não uso pó muito, então quem usa vai com certeza querer incluir essa etapa do pó. Tô usando o blush Orgasm da NARS, que é um dos meus preferidos também. Blush no sorrisinho, dá uma espalhada para cima. Eu gosto de passar blush no olho também, com o resto que sobrou no pincel, porque já dá um sombreado e fica quase como uma sombra aqui, meio invisível. Aí de novo eu vou com o pincel de base, só pra garantir que não ficou nenhuma... no queixo eu não sei porque que eu passei, mas só pra ficar bem espalhado. E aí, às vezes, dependendo de onde é a mancha ou a espinha, ela sai quando você passa. O corretivo sai quando você passa o blush, então precisa só retocar. Um lugar bom de passar corretivo também é aqui em volta do nariz. E outro lugar bom de passar é aqui. É uma correção mais discreta. Mas já que você tá passando o corretivo, você pode fazer. Aqui dá uma iluminada no nariz, fica bom. E bom, vou passar um pouco de pó. Vou passar
o da Makeup Forever, versão compacta, com um pincel pequeno só aqui. Mas especialmente no verão, eu acho que o pó é realmente um item útil. Isso dá pra fazer em 2 minutos, se você não ficar tagarelando como eu fiquei. Curvex é outro item que pra mim é muito indispensável, mesmo se eu não use rímel, eu uso Curvex, porque os meus cílios são muito retos, então eu vou fazer com afinco em um deles. Dá uma diferença, né? No meu caso, é muito necessário. Daí o rímel, você sempre pode lembrar daquele vídeo dos supercílios e fazer talvez só com um para dar menos trabalho, mas passando várias camadas em cima e embaixo para dar já uma mudadinha. Ai, droga. Ai, saco. Isso é chato quando acontece de manhã, não é mesmo? Suja, borra. Que você ainda tá meio dormindo, né? Acho que é normal. Então, rímel. E aí, para terminar a maquiagem básico do básico do básico do básico, um batom nude, porque é minha cor básica. Acho que eu passei um pouquinho no dente. No dente não precisa. Esse é o Nudem, da Quem Disse Berenice, um nude que eu adoro. Então, básico do básico do básico, muito simples, não tem nenhum segredo. BB Cream, corretivo, blush e pó, rímel e batom. Aí você fala, ai, mas hoje eu tenho uma coisa emocionante no trabalho, eu queria dar um realce. Então, eu pensei em 4 ideias para compartilhar com vocês. São 4 ideias muito simples. Eu vou fazer todas, mas você pode fazer só uma delas ou pode juntar tudo que... Como elas são bem simples, mesmo as 4 ao mesmo tempo vão ficar boas. A primeira é usar um lápis bege para iluminar, abrir o olhar e iluminar no cantinho. Então eu vou usar o Highbrow, que eu tô gostando, é o meu favorito do momento. Como ele é mais gordinho, tem que passar com um pouco de cuidado. Não faça como eu, que acabou de enfiar o lápis dentro do olho. E é bom quando ele tá mais apontado, assim ele não tá muito. Só pra ele não borrar muito os cílios de fora, sabe? Então, dentro que já dá um up. E aí eu vou passar aqui no cantinho interno, fazendo tipo um V. Com o dedo mesmo, espalho de leve. E também dá mais um outro realce. Isso é muito bom se você não dormiu muito e precisa parecer muito refrescada. Refrescada, e precisa parecer muito descansada. Ele dá uma super. E aí, passa ele aqui também. Então pode ser um lápis bege qualquer, branco também. O branco na linha d'água fica um pouco mais evidente, mas não tem problema nenhum. Daí vamos supor que, não tô contando com isso nas 4 dicas, mas só um pouquinho mais de rímel, que eu tava esperando secar a primeira camada. Essa é a dica número 1, é usar um lápis bege. A dica número 2 é usar um lápis marrom, que também pode ser o preto, mas o marrom para o dia é mais discreto. Aqui é legal ter, além do lápis, ter à mão ou um cotonete ou um pincel. Eu gosto desse tipo, pode ser daquele pincel pontudinho tipo lápis, porque daí a gente vai esfumar. Eu vou fazer num olho só para vocês verem a diferença. Então você pega o lápis, isso é um truque interessante, para ele deslizar melhor. Só para dar uma aquecida, você também pode passar ele na mão ou dar um jato de secador para ele ficar mais fácil de deslizar. Daí você faz um traço qualquer, sem preocupação nele ser perfeito. E com o pincel lápis você vai dar uma leve espalhada, esfumada
deixá-lo difuso, qualquer palavra que vocês quiserem usar. Pode ser meio subindo assim. Dá uma diferença. Também dá pra fazer isso usando esse mesmo pincel e uma sombra marrom, mas é que a sombra vai ser a terceira dica, então eu queria dar uma dica com lápis. É que eu começo a falar e eu começo a pensar em novas coisas. Mas, por exemplo, você poderia não ter passado o lápis bege aqui e ter passado dentro o lápis marrom também, fica um pouco mais escuro. Você também pode passar um pouco do lápis marrom rente aos cílios de baixo. Eu vou passar, vai. Só nessa primeira passagem, não precisa ir em tudo. Porque daí na hora que você esfuma com lápis, ele já vem mais pra cá. Uma ideia ideia 2A é só em cima, ideia 2B em cima e embaixo. Agora vou fazer outro. Então, opção 2, lápis marrom esfumado. A opção 3, claro, é usar uma sombra neutra. Eu peguei a Naked Basics porque eu acho que ela é muito boa pra isso. Inclusive, ela também é muito boa pra ter na bolsa, como paletas de sombra em geral, porque se você tiver coisas depois, dá pra dar uma reforçada. Tendo feito ou não a dica 1, lápis bege, e a dica 2, lápis esfumado, você pode fazer a sombra. Então, eu fiz no caso, né, porque tô fazendo uma coisa em cima da outra. Então, eu vou escolher um pincel. Eu gosto desse pincel, eu acho que ele é um coringa bom, assim, porque ele é larguinho, bom pra espalhar em tudo, mas também aqui com essa ponta você consegue fazer um côncavo mais marcado. Eu vou usar a Naked 2, que é uma das minhas favoritas, que ela é essa cor meio do caminho. Como eu sou muito branquinha, ela já aparece. Então, deixa eu fazer aqui no olho. Eu tô meio assim, pálpebra toda, o côncavo como limite, e aí depois eu marco um pouco o côncavo fazendo, então primeiro com o pincel deitado e depois com o pincel assim, Então é uma sombra bem leve, mas que faz diferença já no olho todo. E aí com esse mesmo pincel eu vou pegar a marrom, que é a segunda mais escura, com a pontinha do pincel assim, tiro o excesso e aí eu vou fazer só esse cantinho pra marcar um pouco o canto de fora. Mas assim, isso é uma coisa que você também vai começando a brincar com as sombras. Essas sombras são super básicas, mas quaisquer sombra que você tem em casa, sei lá, uma sombra marrom, você pode fazer um dia mais forte aqui no canto, um dia você pode marcar mais o côncavo, deixar o olho mais amendoado. Isso também é uma coisa que você vai testando e brincando. Já que eu tô com uma paleta, eu vou passar uma dessas claras mais nesse canto de dentro. Deixa eu pensar, essa aqui mais pra complementar o iluminado. E aí, como é tudo o mesmo pincel, você pode depois só dar umas mescladas para não ficar linhas estranhas. Essa, como eu vou passar na pálpebra toda, eu pego com o lado do pincel. E daí com a pontinha. E aí a clarinha na parte de dentro. Então essa é a ideia 3, fazer com sombras. Fica leve, né? Mas e aí também, se você falar, não, tá leve demais, dá pra ir aumentando. A última ideia é, claro, um batom vibrante. Não são todos os empregos que permitem você usar um batom vermelho ou rosa, sei lá,
durante o dia. Mas se é o caso do seu trabalho, é uma ótima alternativa, porque só ele, eu poderia ter feito o básico do básico do básico e ir direto no batom e ia ficar ótimo. Então eu escolhi aqui um que é um novo da Shiseido Pink, que eu achei bem bonito. E eu gosto do rosa para trabalho, porque talvez se seu lugar, seu ambiente de trabalho for mais conservador, às vezes o vermelho não cabe, mas um rosa vai mais ok. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Consigam incorporar algumas dicas no dia a dia. E é claro que em cima disso dá pra fazer muitas coisas.